Nas profundezas das montanhas da Transilvânia, uma pequena aldeia carrega um segredo sombrio, a lenda da bruxa da meia-noite. Dizem que, sob a luz pálida da lua cheia, quem ouvir o sussurro de seu nome será condenado a uma existência de tormento eterno. Quando um jovem professor decide se mudar para a aldeia em busca de paz após uma tragédia pessoal, ele é arrastado para o coração dessa maldição. Mas o que começa como curiosidade, logo se transforma em paranoia e desespero. À medida que vozes misteriosas e sombras à espreita começam a desintegrar sua sanidade. Agora, com o relógio marcando as horas finais, ele precisa confrontar seus próprios demônios, enquanto descobre que, talvez, a lenda seja apenas o início de um pesadelo muito mais profundo. A lua, gélida e insensível, pairava sobre os telhados das casas de madeira da aldeia de Strigoaia. O vento cortava os becos estreitos, carregando consigo um sussurro que parecia tão antigo quanto as próprias montanhas. Havia algo errado naquele lugar, mas o professor Daniel Murezan ignorava isso, ou tentava ignorar. Ele havia escolhido Strigoaia porque parecia ser o oposto de sua vida anterior. Uma existência sufocada pelo ruído incessante da cidade e pela tragédia que o destruíra por dentro. Sua esposa, Alina, havia partido há exatamente um ano. Um acidente. Rápido demais para ele sequer se despedir. Desde então, o silêncio se tornara seu único consolo. Até o dia em que ele percebeu que o silêncio podia falar. Ao chegar à sua nova casa, uma cabana de aparência simples, Daniel sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. A mobília, abandonada há anos, parecia ocupar o espaço com uma estranha sensação de presença. Um relógio de parede marcava o tempo, mas o ponteiro dos segundos estava imóvel, como se preso entre os momentos. Na primeira noite, o som o acordou. Um sussurro quase imperceptível, mas inconfundível. Daniel. Ele sentou-se na cama, o coração martelando. O som veio do lado de fora, mas quando abriu a janela, tudo o que viu foi a densa floresta que se espalhava como um mar de escuridão. O silêncio voltou, mas não era reconfortante. Era opressivo, como se o próprio ar estivesse esperando algo. No dia seguinte, ao caminhar pela aldeia, as pessoas o observavam com olhos cheios de algo que ele não conseguia decifrar. Pena, medo. Evitavam-no, murmurando orações rápidas quando ele passava. Ao tentar iniciar uma conversa com uma senhora idosa, ela apenas o fitou, segurando um rosário com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Você veio para cá, mas não devia ter vindo. Ela sussurrou, antes de desaparecer por uma porta de madeira. Naquela noite, Daniel começou a investigar. Vasculhou livros antigos deixados na cabana, encontrando um diário amarelado pelo tempo. O dono anterior parecia obcecado com algo que ele chamou de Umbra Vragituarei, a sombra da bruxa. Segundo ele, a aldeia havia sido amaldiçoada séculos atrás, quando uma mulher acusada de bruxaria foi queimada viva. Suas últimas palavras, registradas em um pergaminho quase ilegível, prometiam que ela retornaria para aqueles que ousassem invocar seu nome. Mas o detalhe que gelou o sangue de Daniel foi outro. O autor do diário descrevia sussurros que o chamavam pelo nome. No terceiro dia, os sussurros tornaram-se mais frequentes, mais intensos. Ele passou a ouvi-los mesmo durante o dia, enquanto tentava trabalhar em sua pesquisa. Palavras desconexas, quase como fragmentos de uma música esquecida. Culpado. Escolhido. Ouça. Daniel começou a questionar sua sanidade. Talvez fosse o isolamento, talvez fosse o luto, ou talvez fosse a maldição. Na aldeia, ele encontrou um homem chamado Georg, o único que parecia disposto a falar. Georg explicou que a lenda não era apenas uma história. Ele havia perdido seu próprio irmão para os sussurros. Quando você ouve a bruxa, ele explicou com uma voz rouca, você já está perdido. Ela não apenas tira sua vida, ela leva sua alma. Naquela noite, enquanto o relógio quebrado marcava exatamente meia-noite, Daniel ouviu algo diferente. Não era apenas um sussurro. Era uma voz clara, nítida, feminina, vinda diretamente de dentro da cabana. Por que você me chamou, Daniel? Ele se virou para encarar a escuridão, mas não estava mais sozinho. A voz ainda ecoava nos ouvidos de Daniel, mesmo após desaparecer. Ela parecia não apenas ocupar o espaço ao seu redor, mas infiltrar-se em sua mente,
ressoando como um sussurro que ele não conseguia afastar. "Por que você me chamou, Daniel?" Ele permaneceu imóvel no centro da sala, seus olhos fixos na escuridão como se esperassem que ela respondesse. O relógio parado na parede marcava meia-noite, mas os ponteiros não se moviam. O tempo parecia ter congelado naquele momento, prendendo-o em um ciclo interminável de pavor. Quando finalmente encontrou coragem para acender a luz, não havia ninguém. A sala estava vazia. E, no entanto, o ar parecia mais pesado, como se algo tivesse estado ali e deixado um rastro invisível de sua presença. Naquela noite, ele não dormiu. Cada sombra na parede parecia pulsar, mover-se, respirar. A voz retornou em momentos inesperados. Um sussurro no corredor, um murmúrio vindo debaixo do assoalho, um riso distante que parecia estar em sua própria cabeça. No dia seguinte, Daniel tentou buscar ajuda novamente, mas encontrou apenas portas fechadas e janelas cobertas. Até mesmo Georg, que antes parecia disposto a falar, o evitou. Ele não pôde ignorar a mudança no próprio corpo. Suas mãos tremiam constantemente, seus olhos estavam injetados de sangue por noites de insônia, e havia uma sensação constante de que algo o observava. A aldeia, com seu silêncio opressivo, parecia uma extensão do seu tormento. Ao voltar para a cabana, encontrou um envelope deslizado por baixo da porta. Ele o abriu com dedos trêmulos, encontrando dentro um pequeno pedaço de papel amarelado e uma única frase escrita em uma caligrafia irregular. "Meia-noite, não ouça." As palavras pareciam um aviso, mas ele não conseguia decifrar quem poderia tê-lo enviado. Naquele instante, um som ecoou pela cabana. O ranger da madeira, como passos vindos do andar superior. Daniel congelou. Ele sabia que não havia ninguém ali, ou, pelo menos, era o que deveria ser verdade. Mesmo assim, a curiosidade ou o desespero o impulsionaram a subir. Cada degrau rangeu sob seu peso, mas o som lá em cima continuava. Quando chegou ao quarto, encontrou algo que não estava lá antes. Um espelho oval de moldura antiga, pendurado na parede oposta à cama. Ele não havia trazido aquele objeto, e não estava ali quando ele se mudou. O reflexo no espelho mostrava a sala atrás de si, mas algo estava errado. No reflexo, as sombras eram mais densas, mais definidas, e parecia haver uma figura indistinta parada no canto mais distante. Ele se virou rapidamente, mas o canto estava vazio. Quando olhou de volta para o espelho, a figura estava mais próxima, e então ele ouviu novamente: "Por que você me chamou, Daniel?" Georg e a verdade sombria. No dia seguinte, Daniel invadiu a casa de Georg, tomado por desespero. Encontrou o homem sentado em uma poltrona, cercado por velas apagadas e amuletos pendurados nas paredes. "Eu não chamei ninguém!" gritou Daniel, segurando Georg pelo colarinho. "Por que isso está acontecendo comigo?" Georg o empurrou com força surpreendente, apontando um dedo trêmulo para ele. "Você ouviu, não ouviu?" Ele murmurou. "Ela já está em você." "Quem?" "O nome dela. Você o pronunciou, mesmo sem saber. Talvez em um sonho, talvez no fundo da sua mente. Não importa. Uma vez que você ouve a bruxa, não há como fugir." Daniel riu, um som seco e amargo. "Isso é loucura. Não há bruxas. Isso é apenas..." Ele parou. Não sabia como terminar a frase. Georg se aproximou, os olhos fixos nos de Daniel. "Você acha que ela quer a sua alma? Não, ela quer algo pior. Ela quer que você a ouça, para sempre." De volta à cabana, Daniel trancou todas as portas e janelas. As horas passaram lentamente, e ele tentou manter a mente ocupada, mas tudo parecia inútil. À medida que a meia-noite se aproximava, o relógio quebrado começou a marcar os segundos, mesmo sem nunca ter sido consertado. As batidas eram lentas e ritmadas, cada uma como um golpe de martelo na sua consciência. Quando o ponteiro chegou ao topo, ele ouviu. Não era mais apenas um sussurro, mas um coro de vozes. Elas vinham de todas as direções, preenchendo o ar com palavras incoerentes. Ele se cobriu com um cobertor, mas o som parecia atravessar a matéria, ecoando dentro de sua própria cabeça. E então, um som distinto se destacou. "Você chamou por mim, Daniel." Ele tirou o cobertor de cima de si e viu algo que congelou seu sangue. No espelho que agora estava na sala, a figura indistinta tinha um rosto.
pálido, com olhos negros como o vazio e um sorriso que não era humano. Ela não se moveu, mas Daniel percebeu que não precisava. A voz dela agora estava dentro dele. Cena final do capítulo. Ao amanhecer, Daniel foi encontrado caminhando pelas ruas da aldeia, murmurando palavras desconexas e olhando fixamente para o nada. A sombra da bruxa o seguia, mas ninguém mais parecia vê-la. Ele sabia que não havia saída. O som da aldeia ao amanhecer era quase inexistente, e isso apenas ampliava o vazio que preenchia Daniel. Ele caminhava sem rumo pelas ruas de pedra, murmurando para si mesmo como se estivesse tentando organizar seus pensamentos fragmentados. No fundo, ele sabia que não estava sozinho. A presença da bruxa, invisível para os outros, era palpável para ele. Ela pairava ao seu redor como uma sombra que ele podia sentir, mas não podia tocar. Os sussurros não haviam cessado, haviam mudado. Eles não vinham mais de fora. Agora estavam em sua mente, entrelaçados com seus próprios pensamentos. Ao passar pela praça da aldeia, ele ouviu o sino da igreja tocar, um som solitário que parecia ecoar por um tempo mais longo do que o natural. Ele parou e olhou para a igreja, sua única esperança de redenção, mas quando tentou atravessar a praça, algo o impediu. Seus pés pareciam pesados, como se o chão estivesse sugando suas forças, e então ele a viu novamente. Na sombra da torre do sino, a figura pálida estava parada, imóvel, observando. Desesperado por respostas, Daniel se lembrou de algo mencionado por Georg, uma biblioteca escondida nos fundos da igreja. Segundo ele, era onde os padres antigos guardavam registros sobre a bruxa e suas vítimas, na tentativa de conter a maldição. Apesar de hesitar, ele forçou seus pés a se moverem em direção à igreja. Lá dentro, o silêncio era quase tão pesado quanto o ar em sua cabana. O ambiente cheirava a incenso envelhecido e madeira apodrecida. Ao encontrar a entrada da biblioteca, um alçapão escondido no chão da sacristia, ele desceu os degraus com a respiração entrecortada. O lugar estava mergulhado em sombras, iluminado apenas por uma única vela que ele carregava. As prateleiras eram cheias de livros antigos, pergaminhos e diários cobertos de poeira. Ele vasculhou freneticamente até encontrar algo relevante. Um livro de capa preta, sem título. Dentro, encontrou relatos perturbadores sobre os sussurros da bruxa e a origem da maldição. Diziam que a bruxa não era apenas uma mulher acusada injustamente. Ela era algo mais, algo que nunca deveria ter sido despertado. Quem ouve a bruxa não a vê por completo. Ela mostra apenas uma sombra de sua verdadeira forma. Quando o escolhido finalmente a encara, o abismo se revela, e o abismo consome. A última página do livro estava em branco, mas, enquanto Daniel o segurava, palavras começaram a se formar diante de seus olhos, como se alguém estivesse escrevendo no momento. Você já viu. Agora veja-me completamente. O livro caiu de suas mãos, e a vela apagou-se. A escuridão da biblioteca tornou-se absoluta. Daniel tentou subir as escadas de volta à igreja, mas os degraus pareciam se alongar infinitamente. Ele tropeçou, caindo no chão frio, e percebeu que já não estava mais na biblioteca. Ele estava na cabana, ou, pelo menos, parecia ser. As paredes eram as mesmas, mas algo estava errado. A atmosfera pulsava, e o espaço parecia maior, mais profundo, como se tivesse sido esticado além das leis da física. No centro do cômodo, a figura da bruxa aguardava, mas agora ela era clara. Seus olhos eram poços negros que sugavam a luz ao redor, e sua boca, desproporcionalmente grande, curvava-se em um sorriso cruel que parecia se estender além do rosto. Sua pele era de um branco translúcido, e veias escuras pulsavam logo abaixo da superfície, como se sua forma estivesse constantemente se reconstruindo. Por que você continua fugindo, Daniel? A voz perguntou, mas desta vez parecia vir de todos os lados. Você me chamou. Você me escolheu. Eu não fiz nada. Ele gritou, sentindo as lágrimas escorrerem. Mentira. Ela respondeu com um tom calmo e inabalável. Você sabia o que estava fazendo quando desejou que ela voltasse. Daniel congelou. Ele não entendia o que ela queria dizer. Mas então, fragmentos de memórias esquecidas começaram a emergir. Daniel lembrou-se de sua última noite com Alina, os gritos, a discussão.
Ele havia bebido demais, e suas palavras foram como lâminas. Ela saiu da casa naquela noite, jurando que não voltaria. Horas depois, ele recebeu a notícia do acidente. Mas havia algo mais, algo que ele havia reprimido. Na noite após sua morte, ele se trancou em casa, cheio de culpa e desespero. E em sua dor, ele murmurou palavras que agora voltavam para assombrá-lo. Eu daria tudo para tê-la de volta, qualquer coisa. Apenas me diga o que fazer. A bruxa inclinou a cabeça, o sorriso se alargando ainda mais. Você me chamou, Daniel. E agora estou aqui. Mas Alina, ela não está. O chão da cabana começou a se despedaçar, e Daniel caiu em um vazio interminável. Ao redor dele, rostos de outras vítimas da bruxa surgiam e desapareciam, suas expressões congeladas em gritos de tormento eterno. Daniel acordou na praça da aldeia ao amanhecer. As pessoas passavam por ele, mas não o reconheciam. Ele tentou gritar por ajuda, mas ninguém parecia ouvir. E então ele percebeu. Ele já não estava mais realmente ali. As vozes da bruxa continuavam, mas agora elas eram sua única companhia. O frio da manhã parecia atravessar o corpo de Daniel, mas ele já não sentia a diferença entre o que era real e o que era ilusão. A aldeia continuava seu ciclo cotidiano ao seu redor, mas ele era um espectador invisível de uma realidade que não mais lhe pertencia. As palavras de Georg voltavam à sua mente, ecoando como um epitáfio gravado em sua consciência. Ela não quer sua alma. Ela quer que você a ouça. Para sempre. Cada sussurro, cada riso macabro, cada palavra dita por aquela presença invencível pareciam cravar garras mais fundo em sua mente. O vazio em que ele caíra na noite anterior parecia agora ser sua nova realidade. Um estado de existência entre o mundo físico e algo além. Algo terrível e imensurável. Ele vagava, mas seus pés não tocavam o chão. Ele falava, mas ninguém ouvia. Daniel era agora uma sombra de si mesmo, um reflexo distorcido em um mundo que não o reconhecia mais. Ao anoitecer, ele foi atraído de volta à cabana, não pela lógica ou pelo desejo, mas pela força que o mantinha cativo. A bruxa estava lá, como sempre, uma constante em sua existência, mas algo estava diferente naquela noite. A cabana estava cheia de fotografias, imagens de Alina espalhadas por cada superfície. Eram fotos que ele nunca havia tirado, momentos que ele nunca vivera. Ela estava sorrindo, dançando em uma luz dourada, cercada por sombras indistintas. Você queria que ela voltasse? A bruxa sussurrou, emergindo das sombras como uma presença inevitável. E por um breve momento, ela voltou. Daniel caiu de joelhos, lágrimas escorrendo de seus olhos. Por que você está fazendo isso comigo? Eu só queria paz. Paz. A voz da bruxa mudou, tornando-se mais profunda, mais cheia de algo antigo e indiferente. Você desejou fugir da dor, mas a dor é tudo o que você tem. Sem ela você é vazio. Então eu lhe dei algo melhor. Companhia. Ele olhou para as fotos novamente e viu que os sorrisos de Alina haviam desaparecido. Em vez disso, seus olhos estavam arregalados, a boca aberta em um grito congelado no tempo. Daniel se levantou, determinado a encerrar aquilo, mesmo que isso significasse o próprio fim. Ele se lembrou do livro que lera na igreja e das palavras escritas na última página. Quando o escolhido finalmente a encara, o abismo se revela, e o abismo consome. A cabana parecia pulsar ao seu redor, como se a própria estrutura estivesse viva. Ele se dirigiu ao espelho no centro da sala, o mesmo que o atormentava desde sua chegada. Eu não vou mais fugir, ele disse, encarando seu reflexo. Mas o espelho não mostrava apenas a si mesmo. Mostrava o abismo. A figura da bruxa se formou ao seu lado, crescendo até preencher todo o espaço. Sua forma começou a se distorcer, e sua voz agora era um coro de milhares de sussurros, cada um contando histórias de vidas roubadas, de mentes destruídas, de almas presas em tormento eterno. Então, olhe para mim, ela disse. Veja-me como eu sou. Daniel sentiu seu corpo ser puxado para frente, como se uma força invisível o atraísse para o espelho. Ele lutou, mas era inútil. Ao cruzar a superfície fria, ele percebeu que não havia mais volta. O mundo do outro lado não era um reflexo. Era um labirinto infinito de escuridão, onde vozes sussurravam incessantemente e figuras indistintas se moviam nas sombras.
Ele estava cercado por rostos conhecidos e desconhecidos, cada um torcido pelo desespero. Entre eles, viu Alina. Ela estava parada, imóvel, os olhos fixos nele. "Alina!" Ele gritou, correndo em sua direção. Mas quando chegou perto, ela se desfez em sombras. A bruxa surgiu novamente, agora colossal, sua presença esmagadora. "Ela nunca esteve aqui. Você me deu o que eu queria, Daniel. E agora, você é meu." Ele tentou gritar, mas sua voz se perdeu no vazio. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram a cabana vazia. Apenas o espelho permanecia no centro da sala, mas sua superfície estava rachada, como se algo tivesse tentado escapar. Georg entrou por último, segurando um amuleto em uma das mãos e uma vela na outra. Ele parou diante do espelho e viu algo que os outros não conseguiam. Os olhos de Daniel, fixos nele do outro lado. "Eu avisei", Georg murmurou antes de sair, apagando a vela. Daniel agora fazia parte do espelho, uma entre as muitas almas presas no vazio. Seus gritos não podiam ser ouvidos, mas sua dor era eterna. A bruxa, satisfeita, desapareceu na sombra, esperando pacientemente por sua próxima vítima. E você? Já se perguntou o que faria se ouvisse seu nome vindo da escuridão, exatamente à meia-noite? Este relato termina aqui, mas o pesadelo persiste. Talvez na próxima noite, talvez na próxima vez que você estiver sozinho, no silêncio. Se essa história mexeu com você, deixe nos comentários seus pensamentos. Você acredita que lendas como essa podem ser reais? Já sentiu algo semelhante, como se fosse observado por uma presença que não deveria estar ali? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias que irão assombrar sua mente muito depois do vídeo terminar. E lembre-se, quando ouvir o sussurro, não responda.